Olá, obrigada pelo convite. O meu nome é Ermelina Massoas e eu queria desde já avisar-vos que eu falo muito rápido. Se eu estiver a acelerar, por favor, façam algum sinal para eu perceber que tenho de se acelerar. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast. Quando se fala de envelhecimento, não se fala só de pessoas, mas também de alumínio. Como convidada de hoje, temos a professora Ermelina Massoas, professora auxiliar do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico e investigadora principal do Centro de Química Estrutural da Universidade de Lisboa. Na sua formação, tem um PhD em Química pela Universidade de Coimbra. Professora, como escolheu o curso em que ingressou? Por que é que decidiu seguir a Química? É uma pergunta interessante, que quando eu penso nisso, eu acho que só escolhi verdadeiramente quando tinha o boletim de inscrição à minha frente, honestamente. Eu sempre fui muito curiosa pela forma como as coisas funcionavam, não é? E, em particular, tinha imensa curiosidade pela forma como funcionamos nós, o corpo humano. Esta máquina extremamente complicada, onde tudo se encaixa de uma forma quase mágica. E como, por exemplo, como é que de uma célula em poucas semanas surge um indivíduo com um coração, com... Bem, eu achava isso complicadíssimo e aquilo que o meu interesse era, estava mais na área da bioquímica do que propriamente na química. Uhum. Mas eu acabei por perceber que a minha memória era algo limitada e não conseguia de forma alguma decorar todos aqueles detalhes dos sistemas e aqueles nomes complicadíssimos da biologia e tinha que escolher outra alternativa. Algo que fosse mais lógico e nesse aspecto seria ou a química ou a física, e a química estava mais próximo da biologia, portanto a química. E depois também acho que fui um pouco influenciada, somos sempre um bocadinho influenciados pela nossa envolvência, e na altura a minha mãe trabalhava e sempre trabalhou quase toda a vida no Instituto de Investigação da Olivicultura, e eu achava fantástico ir lá aos laboratórios e ver aqueles fresquinhos e aquelas coisas, e portanto eles faziam investigação em melhoramento de plantas, portanto achava isso tudo muito fantástico. E por isso surgiu a química, mas na realidade eu sou uma pessoa só curiosa por natureza do mundo que nos rodeia. Então foi química, mas podia ser outra coisa? Podia ser. Se calhar a matemática não, mas entre a física e a química, por isso é que estou na química física, não é? Fiquei um bocadinho na fronteira entre as duas coisas. Então a professora começou na área da química, então como é que foi a sua transição depois para a área dos materiais? Pois, isso também é interessante. Eu não sei se realmente fiz a transição, não é? Portanto, eu fiz a minha licenciatura em Química, ramo científico, e tinha claríssimo que o que eu queria fazer era investigação. Isto estava certo, nada de indústria, engenharias, nada disso. Eu queria fazer investigação. Aprender qualquer coisa nova todos os dias, sentir aquele desafio quando nós olhamos para uma pergunta que é enormíssima e pensamos, não, eu não tenho capacidade para resolver isto, não é? Mas depois aos poucos dividindo um problema grande em problemas pequenos, a gente chega lá, não é? Mas, portanto, essa estava claríssimo na minha cabeça. E por isso fui para Química, ramo científico. Depois fiz o mestrado em Química Física e o doutoramento na área de espectroscopia. O mestrado, na altura, nós tínhamos um curso, os cursos eram 5+2, e no mestrado já fui para a Finlândia, para a Universidade de Helsinki, e trabalhei sempre em coisas muito fundamentais, não é? Eu trabalhava com moléculas isoladas em matrizes de gases nobres a temperaturas extremamente baixas, tipo 10 kelvins ou assim. Mas trabalhava com espectroscopia de infravermelho, Raman, coisa muito convencional, que vocês conhecem bem. Depois fui fazer doutoramento, aliás, mestrado em Química Física, e fui fazer doutoramento também em Helsinki, na mesma universidade, e mais tarde um pós-doc, onde trabalhava também com a espectroscopia, mas agora em vez de ser estado estacionário, resolvida no tempo. Portanto, espectroscopia ultra rápida, aquilo que nós chamamos ultra rápida, com resolução de femtosegundos. Portanto, algo também muito fundamental, não é? Estava algo muito fundamental dos processos de excitação e de relaxação, de dinâmica, pronto, algo assim muito fundamental, mas trabalhando mais com ultravioleta visível. Uhum. E finalmente, quando vim para o técnico, isto foi nos idos anos de 2009, portanto já há bastante tempo, fui contratada no Centro de Química Física Molecular, portanto estamos ainda na área das moléculas e da espectroscopia. Aí comecei a trabalhar em fluorescência, e fluorescência resolvida no tempo e no espaço também. Portanto, comecei a trabalhar com microscopia.
Na altura eles tinham um microscópio recente, confocal, cujas valências não estavam totalmente exploradas, porque algumas funcionalidades não estavam ainda implementadas, e o meu trabalho foi implementar, em particular, a imagem de tempos de vida, e acabei por lateralmente desenvolver também um setup para fazer espectros de absorção multifotão. Okay? Portanto, a microscopia que nós estávamos a desenvolver ali era microscopia com excitação multifotão. O que é que isto significa? Significa que, em vez de utilizarmos um fotão para promover a transição para o estado excitado, utilizamos 2. E que mais valias é que isto tem? Isto é um processo que é utilizado hoje em dia na indústria, é utilizado em microfabricação a 3 dimensões e em profundidade nos materiais. É utilizado também como sistemas ativos de limitação de potência, quando o laser atinge uma potência demasiado elevada, ele começa a funcionar. Ou também como uma técnica de imagem que tem particular interesse em sistemas biológicos tridimensionais. Portanto, nós trabalhamos muito com células bidimensionais, mas os sistemas biológicos mais relevantes para testar drogas ou para estudar mecanismos são 3D, não é? Organoides, esferoides e mesmo animais. E aí a luz tem alguma dificuldade de penetrar, porque a luz do visível não consegue penetrar tão eficientemente nos materiais por causa da dispersão, e utiliza-se luz infravermelha, e a microscopia de multifotão utiliza precisamente fotões na zona do infravermelho, utiliza 2 fotões mais energéticos para chegar ao mesmo sítio onde chegaríamos com a excitação ultravioleta ou visível, mas consegue então penetrar melhor, e é uma microscopia mais adaptada a trabalhar em profundidade. Agora, acontece que não há muitos corantes. Normalmente utilizamos corantes extrínsecos, portanto, marcadores que nós introduzimos no sistema para conseguir ver, porque os materiais intrínsecos normalmente não têm grande resposta à excitação multifotão. Utilizamos marcadores extrínsecos que não são também muito bons. Os que havia, na altura, também não eram muito bons na absorção e na emissão estimulada por 2 fotões, pela excitação multifotónica. E eu comecei a trabalhar em desenvolver materiais que pudessem ser utilizados como marcadores para esse tipo de microscopia. Claro que eu não sou de síntese, sou químico, mas eu sou químico-físico e eu interesso pela química e física dos materiais, pela fotoquímica, fotofísica mais especificamente. Mas eu não sei produzir materiais, não sei sintetizar materiais e moléculas. Então eu alio-me sempre a colegas da química orgânica que façam a síntese desses materiais, discutimos que grupos funcionais devem ter, como é que devemos ter a estrutura, o que é que precisamos, quais são os elementos para terem uma boa resposta não linear. E nessa pesquisa trabalhei com muitos grupos, e a dada altura começámos a perceber que tínhamos que sair daquilo que eram as moléculas para coisas um bocadinho maiores. Aliás, começámos a estudar moléculas maiores. E às tantas já não eram moléculas. Não eram moléculas, chegámos aos materiais, lá está. Mas aqui também há uma fronteira muito ténue. Portanto, eu trabalho com os materiais de carbono, com aqueles que chamam as dots de carbono, ou quantum dots de carbono, e nanografenos. E às vezes há uma certa ambiguidade em descrever estes materiais como materiais. Eu não sei bem se eles são materiais ou se as propriedades deles, em particular as propriedades ópticas, não estão relacionadas com algo que tem uma natureza mais molecular. Por isso é que eu costumo dizer que eu trabalho com materiais moleculares. Portanto, ao longo da sua formação com a espectroscopia e a química, os materiais acabaram por surgir na sua vida e pronto, agora está assim. Era uma necessidade, não é? Mundos. Sim, era uma necessidade. Nós precisávamos melhorar a performance dos marcadores, e começaram a aparecer indicações de que as carbon dots, as dots de carbono e outros materiais, como por exemplo clusters de ouro, que teriam uma resposta não linear muito boa e que podiam ser sintonizáveis para trabalhar na zona do infravermelho, que era a zona que me interessava explorar.
E foi a partir daí, e até começámos nós próprios a sintetizar estes materiais. Portanto, pelo menos as DOTs de carbono, sim, os nanografenos não. Isso já tem que ser colegas meus muito bons na química orgânica para sintetizar esses nanografenos. E aí eu trabalho com colegas que estão na Universidade de Granada, por exemplo. Portanto, foi assim uma volta, mas eu acho que, portanto, a ver, eu sempre... estou sempre a trabalhar no âmbito da química, não é? Ou da fotofísica, neste caso, e da espectroscopia. E quando cheguei ao técnico, quase completei o ciclo, todas as espectroscopias ópticas, desde o ultravioleta até ao infravermelho. Completei o ciclo. Então, nós fomos pesquisar um bocadinho, para também ter aqui, para os nossos ouvintes também saberem mais o que é que são estes materiais. Temos o grafeno como um alótropo do carbono, tem forma cristalina, bidimensional e é uma camada de átomos de carbono e tem propriedades como alta condutividade térmica e o facto de ser muito leve. Podia aprofundar esta definição? Sim, claro. Sim, o grafeno é este material maravilhoso, não é? Que como vocês disseram, é um material 2D, composto exclusivamente por átomos de carbono. Pelo menos o grafeno de elevado grau de pureza e é suposto ter uma estrutura monoatómica com ligações sp2 entre os átomos de carbono e uma estrutura deslocalizada eletrónica, de elétrons pi, aliás. Isto é a minha visão de químico, aqui a falar. E depois, sim, tem propriedades fantásticas a nível de condução térmica e elétrica. Está mais explorada mesmo a propriedade de condução elétrica, porque tem os eletrões no grafeno comportam-se um bocadinho como partículas sem massa, quase como fotões, não é? Portanto, tem uma condutividade extremamente elevada, que pode ser até superior àquilo que é a condutividade do cobre, o que é fantástico, não é? Um material tão abundante como o carbono. Mas a professora estava a dizer que também é difícil de sintetizar isto. Muito difícil, sobretudo ter uma camada, uma monocamada de átomos de carbono é extremamente difícil. Essa é a melhor de todas, não é? Sim, as propriedades que estamos a falar de condução elétrica, térmica, de resistência estão essencialmente associadas ao facto de ser uma camada de uma monocamada de átomos de carbono que normalmente até está suportada, não é? Num suporte ou num quartzo ou num metal, o que depois altera um bocadinho as propriedades, não é? E então o grafeno tem esta elevada condutividade e resistência, como a Marta falou, e não tem um gap, não é? Não tem um gap óptico, esse é o problema. Para mim, esse é o problema. Portanto, tem uma condução metálica, não tem um gap. E, portanto, se não tem gap óptico, eu não consigo interagir de forma eficiente utilizando a luz, não é? A luz na zona óptica do espectro eletromagnético. E então, o que é que nós fazemos? Nós partimos o grafeno em pedacinhos pequeninos, que é isto, no fundo, é isto que são as DOTs de carbono. E nós, quimicamente, partimos o grafeno em pedaços pequenos, que chegamos a ter 2 a 10 nanómetros, tipicamente aquelas DOTs que nós produzimos no meu laboratório andam à volta dos entre 2 a 5 nanómetros. Então, e quando fazemos isso, Marta? Eu só perguntar, qual é que era então a diferença entre o grafeno, o nanografeno e os DOTs de carbono? Pois, exato. Porque... Bom. Bom, é uma boa pergunta. Então eu ia dizer que quando partimos o grafeno em pedacinhos pequeninos, passamos a ter um gap, passamos a ter uma estrutura de níveis, um bocadinho como aquilo que se... como as quantum dots de semicondutores que ganharam o Nobel da Química este ano, ok? Um bocadinho como isso. Então os eletrões, que são livres de circular no grafeno, quando nós confinamos esses eletrões, que são descritos por uma onda, desenvolve-se uma estrutura de níveis típico das moléculas, ok? Das moléculas ou dos átomos, em que temos níveis discretos e passamos então a ter o tal gap. E quando temos um gap, temos a possibilidade, se for na zona óptica, de utilizar a luz na zona óptica para interagir com esse material, para excitar, para depois vermos a emissão. E, portanto, é isso que nós fazemos. Então, as DOTs, como é que nós produzimos as DOTs? Tipicamente, produzimos as DOTs por métodos top-down,
em que começamos a partir da grafite. O grafeno também pode ser produzido a partir da grafite por esfoliação, não é? E até, aliás, eu ia dizer que não é o grafeno de maior qualidade, mas até o grafeno de maior qualidade é aquele que é produzido por esta esfoliação mecânica, que foi aquele que deu origem ao Prémio Nobel, do Geim e do Novoselov com a fita cola, não é? Pronto. Mas, então nós começamos também a produzir estas dotes de carbono a partir da grafite, oxidamos a grafite para poder esfoliar quimicamente e partir, utilizando agentes químicos que partem em pedaços mais pequenos, e aí podemos ter materiais que são mais tipo nanografeno, ou seja, uma monocamada, e temos muitas vezes materiais que são mesmo, se não monocamada, tem 2 camadas ou 3 camadas, portanto muito finos, aliás, ultra finos, e que, portanto, mais tipo nanografenos, ou às vezes temos materiais que são mais tipo esféricos, não é? Tipo várias camadas, formam uma espécie de uma esferazinha de carbono cristalino, mas às vezes também podemos ter materiais que são mais amorfos, okay? São constituídos por átomos de carbono, tipicamente são muito oxidados à superfície, e isso é uma mais-valia porque faz com que eles sejam solúveis em água, e do ponto de vista de aplicações em imagem de fluorescência é aquilo que nós queremos, não é? Porque os sistemas biológicos têm uma base aquosa, portanto eles têm que ter alguma solubilidade em água, mas podem ser um pouco amorfos, quase como uma bolinha de um polímero, okay? À base de carbono, mas tem que ter no seu interior alguma pequenas moléculas que possam dar origem depois à emissão, conjugadas, não é? E têm que ser conjugadas para termos emissão na zona do visível. E, portanto, há aqui, na definição destes materiais, por isso é que essa pergunta é muito relevante, há uma certa ambiguidade. E isso é um problema que está, de alguma forma, a limitar o desenvolvimento, porque nós, às vezes, vemos artigos em que temos graphene quantum dots de grafeno, e nós vamos ver, e aquilo não são quantum dots de grafeno coisa nenhuma, que aquilo é um material mais amorfo e a emissão é de origem molecular, não é de uma estrutura de um cluster de carbono largo ou grande, como seria de esperar num nanografeno. Professora, em termos de quantum dots, pronto, a professora trabalha com os de carbono, que outros materiais é que podem ser usados para fazer? Pois, então, mas só para fechar ainda este tema, só queria dizer que o que nós estamos a fazer é ir um bocadinho mais além ou tentar resolver um bocadinho esta indefinição e inconsistência na definição dos materiais, e estamos a trabalhar com materiais que são produzidos de maneiras diferentes, top-down, bottom-up, e também por síntese química controlada, em que nós sabemos exatamente qual é a composição que lá está, ok? Nós podemos caracterizar aqueles materiais por técnicas de caracterização estrutural, RMN, raio-x, e sabemos exatamente o que é que lá está e como é que os átomos se organizam. E isto é um trabalho que estamos a fazer com a Universidade de Granada. E estamos também, esse trabalho é um trabalho que nós conseguimos agora um projeto na última call da FCT, onde pretendemos explorar as propriedades destes materiais ou a possibilidade de sintonizar a emissão para criar marcadores fluorescentes para células cancerígenas que possam ser utilizados, por exemplo, na cirurgia de reseção tumoral. Isto é um trabalho que nós temos agora em colaboração com a Universidade de Granada e com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e uma equipa de médicos do Hospital de Santa Maria, em que, portanto, nós pretendemos utilizar estes nanografenos para ter a emissão na zona do NIR1 ou do NIR2, que são janelas que são mais onde a luz penetra melhor nos tecidos biológicos. E estes nanografenos serão encapsulados em partículas de sílica, que depois são funcionalizadas de maneira a permitir uma maior circulação sistémica e acumulação também no sítio onde nós queremos, que é nas células cancerígenas, portanto, utilizando
aquilo que se chama o targeting, pondo liganos à superfície. Portanto, isto é um trabalho imenso, não é? Quando dito assim. Assim, com muitas pessoas envolvidas, Exato. muitas áreas. Há muitas equipas e está agora a começar e tem também os meus colegas do grupo de materiais ópticos e funcionais do Centro de Química Estrutural que aportam aquilo que é a experiência deles na área das partículas de sílica e na área da funcionalização. Portanto, há muita gente envolvida e espero receber lá alguns alunos de materiais a fazer teses de mestrado. Aliás, já temos uma das vossas colegas que vai começar a fazer a tese connosco no próximo ano e, portanto, é isso. Portanto, é um maravilhoso mundo novo, não é? Que temos aqui à nossa frente. Mas respondendo então à pergunta da Marta, há outros materiais que podem ser utilizados para fazer dots, quantum dots, e precisamente os semicondutores. Portanto, estes materiais que eu estava a falar acabam por ser também semicondutores, são só à base de carbono, mas os semicondutores inorgânicos ganharam também o Prémio Nobel da Química, agora em 2023, não é? Onde fazem estes materiais à base de cádmio, chumbo, índio, prata, e combinados com, por exemplo, enxofre, selênio, telúrio, e aí nesses materiais, aí sim, aquilo que se observou é o verdadeiro confinamento quântico, ok? Nós observamos a resposta destes materiais e o interesse nestes materiais é verdadeiramente a possibilidade de poder sintonizar as propriedades dos materiais simplesmente modificando o tamanho desses materiais, o que é fantástico, não é? Portanto, eu posso ter um material que absorve no ultravioleta ou no infravermelho e para isso eu não preciso de mudar a composição do material, eu só preciso torná-lo mais pequeno, se quer uma emissão mais no azul, ou maior, se quer uma emissão no vermelho. E, portanto, estes são os materiais fantásticos que, aliás, pronto, isto é a tecnologia que começou a ser desenvolvida nos anos 90, não é? Portanto, isto chegou, já está em nossas casas, nós temos os televisores QLEDs, por exemplo, em casa, são feitos à base destes quantum dots. Eu acho que os pixels verdes e vermelhos já são quantum dots com tamanhos diferentes, o azul ainda não, é um material que é tipicamente utilizado nos televisores. Que mais aplicações podemos dar aos quantum dots sem ser das TVs? Variedíssimas. Então há aplicações muito giras. Eles são também aplicados em imagem e também aplicados, portanto, na realidade estes materiais competem com aqueles que nós estamos a desenvolver na nossa equipa, mas a ciência também se faz deste tipo de coisas, não é? Competem, têm vantagens e desvantagens. A desvantagem talvez seja que são normalmente materiais mais caros, não é, do que o carbono. E alguns deles, ou pelo menos os primeiros que foram desenvolvidos, tóxicos, como à base de chumbo ou cádmio, portanto não é muito bom para utilizar em aplicações biológicas, mas agora até já há uns com índio e com prata que são bastante bons. Então, além dessas aplicações, também podem ser utilizados para guiar os cirurgiões na sala de operações e de uma forma muito simples. Portanto, nós não precisamos de grandes equipamentos na sala de operações, precisamos simplesmente uma câmara de luz infravermelha que nem sequer entra em conflito com a luz ambiente da sala. E isto até pode ser muito facilmente automatizado, portanto, nesta cirurgia robotizada que temos hoje em dia e com os robôs como o Da Vinci, por exemplo. E, aliás, no futuro, os médicos não vão sequer tocar nos pacientes, portanto, isto é uma técnica que pode ser muito adaptável ao futuro da medicina. E são também utilizados em LEDs, sistemas de emissões de LEDs, para tornar a luz mais suave, para nós, mais amarelo, um tom mais amarelo. E depois há aplicações fantásticas. Eu li, por exemplo, uma que eu achei super interessante. Não parece assim nada muito técnico, mas é básico e é super interessante, que é a utilização destes materiais, por exemplo, em estufas. Nas estufas nós temos plantas, as plantas tipicamente são verdes. Como são verdes, elas absorvem a luz complementar, que é o vermelho. Não é? E então, toda aquela luz ultravioleta e de comprimentos de onda mais curtos, ultravioleta ou verde, do espectro solar, não é utilizada pelas plantas de forma eficiente e mais, até pode ser nociva. A luz ultravioleta é nociva, não é? Para nós e também para as plantas. E então o que é que eles fazem? Eles cobrem as estufas com um filme de quantum dots que absorve
no ultravioleta e no verde, mas que pode transferir essa energia para quantum dots de tamanho maior, com um gap mais pequeno e que absorvem na zona do vermelho e depois emitem essa radiação mais vermelha. Portanto, o que é que eles fazem? É uma espécie de filtro. Utilizam os quantum dots como um filtro da luz solar, mas que o filtro tipicamente bloqueia, não é? Bloqueia e a luz não é utilizada, simplesmente não é nociva para as planetas, mas aqui não bloqueia, aqui transforma essa luz e pode ser utilizada, pode ser convertida em luz vermelha. A luz vermelha. Sim, o que é fantástico. Não é assim uma aplicação muito tecnológica, mas é interessante. E isso, todas estas aplicações foram possíveis porque às tantas desenvolveram, e um dos senhores que ganhou o Prémio Nobel, métodos de síntese que permitiram um controle muito apertado daquilo que são o tamanho das dots, reduzir a polidispersividade, que é uma coisa muito importante, e também melhorar a qualidade do material em termos de cristalinidade. Não é? Portanto, e de uma forma, utilizando um processo de síntese que é muito simples e muito escalável. E isso é que faz com que encontremos depois estas aplicações nas quantum dots e outras há de vir. Dots também estão a ser estudadas como na computação quântica e, portanto, há muitas coisas novas que podem aparecer. Células solares, por exemplo, também. Professora, então, pronto, já sabemos que as propriedades ópticas são o forte dos quantum dots, Uhum. mas eles têm mais algumas especificidades, mais algumas propriedades especiais? Eles também são utilizados como em catálise, okay? Portanto, também a sua capacidade de doar ou receber eletrões também é sintonizável pelo tamanho. Então varia tudo consoante, só alterando o tamanho, variam todas as propriedades do... Muitas propriedades. Portanto, as propriedades ópticas quase é um reflexo daquilo que é uma alteração na estrutura eletrónica que é muito profunda, não é? A parte óptica é aquilo que é mais visível e que tem tido mais aplicações, daquelas que chegaram ao mercado, mas há outras, como por exemplo essa capacidade de doar eletrões ou receber eletrões ou gerar cargas que está a ser utilizada, por exemplo, nas células fotovoltaicas. Pronto, então, ao longo do episódio fomos sempre falando do Prémio Nobel, foi reconhecido pela descoberta e síntese de pontos quânticos. Pronto, já falámos também da importância desta descoberta. No trabalho destes cientistas, que consistiu, quão diferente é do que o que a professora faz? Muito, talvez. Quer dizer, muito diferente. É diferente no sentido que eles estão a trabalhar com materiais inorgânicos e eu trabalho com carbono. Eu não sei muito bem se estes materiais são definidos como orgânicos ou inorgânicos, porque na realidade a grafite para vocês é um material orgânico ou inorgânico? É inorgânico, não é? Mas é feito à base de carbono. Carbono que é orgânico. Que é tipicamente a base da química orgânica, não é? Mas de qualquer das formas a diferença é que estes materiais com os quais eu trabalho existe uma verdadeira ligação covalente entre os átomos, coisa que não acontece nas quantum dots de semicondutores, não é? Nós temos não temos uma verdadeira ligação covalente nestes materiais. Por isso é que eu costumo dizer que eu na realidade trabalho com materiais moleculares, que é um bocadinho diferente. Mas as dots de carbono estão a fazer um percurso muito semelhante àquilo que são as dots dos semicondutores inorgânicos. Na realidade, começa por ser um bocadinho um meio muito confuso, com uma definição de propriedades e até dos próprios materiais que não é muito sólida entre os diversos investigadores que estão a trabalhar, e nós estamos a tentar ver, por exemplo, nestes materiais, a existência de confinamento quântico, e há alguns artigos que começam a sair que conseguimos observar confinamento quântico também nestes materiais, nos quantum dots, mas depois surgem outros a dizer que não, que na realidade o que nós observamos é a existência de moléculas diferentes. Mudamos um bocadinho a síntese aos reagentes e o que temos é encapsuladas no carbono pequenos sites, digamos, que absorvem e que emitem, mas são de natureza molecular, não é? Quer dizer, e aqui é a questão,
E as moléculas não têm confinamento quântico? Pois têm, por definição, não é? As moléculas são um sistema quântico por definição. Mas quando nós falamos em confinamento quântico em materiais, estamos a falar noutra coisa, não é? Estamos a falar de um material que passa daquilo que é as propriedades típicas a granel, do bulk, para propriedades que são sintonizáveis pelo tamanho quando têm dimensões mais pequenas e à nanoscala. E passam a ter uma estrutura de níveis onde o espaçamento entre os diversos níveis é muito pequeno, da ordem de kBt, para ter uma estrutura discreta quando reduzimos as suas dimensões, não é? E, portanto, é uma natureza um bocadinho diferente, mas, como digo, está a fazer o seu percurso. E nós agora não percebemos muito bem se conseguimos ter esse nível de controle nas propriedades ópticas ou simplesmente reduzindo o tamanho dos clusters de carbono, se conseguimos controlar as propriedades ópticas e eletrónicas e de geração de carga, mas também um pouco por esta indefinição da natureza dos materiais e porque não temos ainda métodos de síntese em que consigamos variar só uma propriedade dos materiais, portanto, só o tamanho. Normalmente, quando variamos o processo de síntese, acabamos por variar também a quantidade de outros heteroátomos que temos no sistema, como o oxigênio, como o azoto, e, portanto, nunca estamos só a afetar uma das propriedades e ficamos sem saber exatamente o que é que aconteceu. Uhum. Então isto foi uma descoberta bastante importante, conseguir sintetizar estes quantum dots. Sim, exatamente, porque sem isso também não conseguimos mostrar de forma inequívoca que existia confinamento quântico, porque era algo que já se sabia, não é? Já se sabia desde, sei lá, dos anos 20, 30, do século passado, mas que não tinha ainda sido inequivocamente provado, porque também não havia um controle sobre a síntese que permitisse de forma inequívoca provar isso. Pronto, agora vamos deixar o tema do Prémio Nobel e vamos continuar com o tema de inovação de materiais e pedimos para a professora trazer um material novo que nunca tínhamos ouvido falar. E esta será a nossa nova rúbrica chamada Material do Mês. Vamos pedir aos nossos convidados, começando hoje com a professora, que tragam um material que, pronto, seja novo e para nos aumentar o nosso conhecimento. Só. Uhum. O que é que a professora trouxe para nós hoje? Bem, então eu, para escolher um material novo, inspirei-me um pouco naquilo que foi o meu périplo de conferências este ano, este verão, quando nós temos tempo. Aliás, foi até em setembro. E foi onde eu estive presente na reunião europeia da Sociedade de Materiais, a European Material Research Society, que faz todos os anos 2 congressos grandes. Faz um na Polónia, em Varsóvia, em setembro, que é o congresso de outono, e faz outro na primavera, em maio, que é o congresso da primavera, que é em Estrasburgo. Eu digo já isto, e tenho aqui um conflito de interesses, porque eu estou a organizar um simpósio agora em setembro, nesse congresso em Estrasburgo, e eu organizei também outro. Estou a organizar um em maio e também organizei em setembro, e por isso é que eu estava lá presente. Mas normalmente aí são apresentadas assim as coisas mais bombásticas, né? A reunião é dividida em vários simpósios e tem normalmente um dia, uma manhã, em que há algumas sessões plenárias, 2 ou 3 sessões plenárias em que todos os participantes estão presentes e, portanto, estamos a falar de 1.700 pessoas, 3.000 pessoas quando é na primavera, 1.700 quando é no outono. E aí, pronto, nós ficamos a parte das últimas novidades. E então há 2 coisas que me impressionaram particularmente. Uma não era novidade, mas pelo aquilo que eu acho que vai ser o impacto no futuro da investigação em materiais e em ciência e engenharia de materiais. Isso é fantástico e trago aqui essa. E o outro tópico que é mesmo relacionado com o material, foi também uma das plenárias que apresentaram um material que são os MQCenos. O que é isso, os MQCenos? É muito exótico. Aliás, nós nas aulas de nanomateriais, eu estou a dar nanomateriais e nanotecnologia aos vossos colegas de mestrado, ainda não estamos a falar sobre estes MQCenos, para vocês terem uma ideia de como isto é de facto uma coisa recente. O primeiro MQCeno foi desenvolvido em 2012
Portanto, para vocês pode parecer muito tempo, já é mais de uma década, mas é a infância, mesmo na área da investigação ainda. O que é que são isto? Então, está algo relacionado com os grafenos, porque são também materiais 2D. E na sequência daquilo que foi a possibilidade de isolar o grafeno, ganhou um prémio Nobel também, esse desenvolvimento. Depois a comunidade científica começou-se a interessar muito por materiais 2D, porque o grafeno era fantástico, não é? Tinha uma condutividade extraordinária, mas tinha o problema do gap, não é? Não tem gap. Então não podíamos utilizar, por exemplo, em transistores ou em optoeletrónica. Isso é um problema. E então os cientistas começaram a desenvolver outros materiais 2D, em particular aquilo que são os dicalcogenetos de metais de transição, onde temos metais de transição tipicamente pesados, como molibdênio ou tungstênio, associados a elementos do grupo 16 da tabela periódica, que são os calcogénios. Estou a falar de enxofre, selênio e telúrio. E normalmente temos o metal, os metais de transição, como molibdênio ou tungstênio, ensanduichados entre duas camadas dos calcogenetos, daí chamarem-se dicalcogenetos de metais de transição, e é um material 2D. E este material 2D é um material que já tem um gap direto, ok? É um semicondutor, tem um gap direto. E, portanto, já pode ser utilizado em transistores, como emissores de luz, como detectores, fotodetectores, como em spintrónica também. Portanto, tinha umas propriedades muito interessantes. Mas são materiais que são muito pouco resistentes. Mecanicamente, são pouco resistentes. E também são muito sensíveis àquilo que são as condições ambientais, umidade, oxigênio, são muito sensíveis. E, portanto, têm que ser sempre passivados, de alguma maneira. É claro que a resistência mecânica, vocês podem dizer que se calhar é algo que nós podemos trabalhar e no futuro melhorar. Sim, podemos, obviamente. Porque até já há materiais desses muito resistentes, que são, mas são feitos num processo que é dificilmente escalável, que é, produzem-se cristais únicos destes materiais, e depois faz-se a esfoliação dos cristais únicos até ter as tais 3 camadas das duas, dos calcogénios e a do metal. Pronto, apareceram esses materiais. E na sequência dessa investigação apareceram outros ainda mais elaborados, ou seja, mais versáteis, que são os M-xenos. O que é isto, M-xenos? Não é M-xenos. Tem também um metal de transição. Este M representa um metal de transição, que tipicamente é o titânio ou o molibdênio. Há outros, podem ser utilizados, mas estes são os que... A investigação começou por aí, não é? Outros há de surgir. Depois tem estas camadas monoatómicas de metais, depois são ensanduichadas entre camadas de carbono ou azoto, às vezes até os dois, carbono e azoto, e este é a letra X da designação xeno, representa o carbono / azoto. E tem uma estrutura do tipo, tem 2 camadas de metal por cada camada do elemento X, okay? Por isso são M, N mais 1, XN. Okay? E além disso, depois as camadas terminais, portanto as camadas terminais são de metais, as camadas terminais são passivadas com grupos terminais que podem ser grupos hidroxil ou oxigênio, portanto aí varia. Portanto, estão a ver, temos uma estrutura assim conseguimos ter uma monocamada de um metal, o que é fantástico, porque os metais nós não conseguimos ter sob a forma de material 2D, não são suficientemente resistentes, que está protegida pelo carbono ou pelo azoto e depois pelos grupos terminais, que tem uma estrutura plasmónica, não é? Tem uma grande densidade de eletrões, que são conhecidos por interagirem de forma muito intensa com a luz, principalmente na zona óptica, e tem esta estrutura 2D cujas propriedades podem ser muito facilmente alteradas
alterando a natureza do metal, alterando a proporção de carbono e azoto, alterando os grupos terminais que passivam a superfície do metal. Portanto, isto traz aqui uma grande versatilidade. Portanto, o material é quase que programável, digamos, para as diversas aplicações. Escolhemos composições diferentes, o que é fantástico. E pronto, e lá está, e tem a estrutura plasmónica e essa alteração das propriedades que tem a ver com a química da superfície, a composição da superfície, é reversível. Portanto, também podem ser utilizados como sensores. Portanto, realmente o novo. É a nova vibe aqui na área dos materiais. Obrigado, professor, por ter trazido esse material para partilhar connosco. Queríamos agradecer a sua presença hoje, por ter vindo falar tanto dos nanografeno e dos quantum dots de carbono. Acho que vai ser um tema muito enriquecedor para os nossos convidados, para os nossos ouvintes. E também por trazer o Prémio Nobel e os MQCenos, que tornam o nosso podcast muito mais científico. E pronto, e damos assim encerrado o nosso episódio e espero que nos voltemos a encontrar no próximo episódio, onde estaremos à conversa com materiais. Obrigada pelo convite. O Ponto Eutético é uma produção de NEMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico, apresentado por Marta Pimenta e Afonso Lebão. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Rafael Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão. E Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponto Eutético no Spotify, Apple Podcasts ou onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre podcasts e as atividades do NEMAT, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram, Nemateriais.